Um jornalista descobre um segredo obscuro envolvendo uma das maiores figuras da indústria da música, um homem conhecido por seu poder e influência intocáveis. O que começa como uma investigação sobre abuso de poder rapidamente se transforma em uma luta pela própria sobrevivência, conforme ameaças sombrias se aproximam. Meu nome é Ricardo Mendes, sou jornalista investigativo há mais de 15 anos. Durante minha carreira, desviei de escândalos de celebridades, sempre preferindo focar em corrupção e crimes de colarinho branco. Mas, algumas semanas atrás, fui empurrado diretamente para o centro de um dos maiores casos de abuso e poder na indústria da música, algo que eu nunca teria imaginado cobrir. Tudo começou com uma denúncia anônima, um e-mail que chegou à minha caixa de entrada com o título Segredos Escondidos de Vítor Duval. Vítor, um magnata do entretenimento, era um ícone da música, conhecido por seu império multimilionário e pelas festas extravagantes. Por trás de toda a glória, rumores obscuros sempre circularam sobre ele, mas ninguém nunca conseguiu provar nada. A mensagem falava de décadas de controle, abuso e intimidação, com detalhes que eram assustadoramente específicos. Em anexo, havia o depoimento de uma mulher chamada Camila Souza, uma ex-namorada de Vítor, que o acusava de anos de abuso psicológico e físico. O relato era chocante, cheio de histórias de manipulação, agressão e ameaças de morte. Até aquele momento, eu achava que esses rumores eram invenções. Mas lendo aquilo, percebi que estava prestes a desenterrar algo muito maior do que qualquer escândalo de tabloide. Depois de ler o depoimento de Camila, eu sabia que tinha que tomar uma decisão importante. Minha carreira sempre se baseou em encontrar a verdade, e este parecia ser um dos maiores desafios que já enfrentei. Mas sabia que investigar alguém tão poderoso quanto Vítor Duval era perigoso. Ele não era apenas uma celebridade, ele tinha conexões profundas na indústria da música, política e mídia. Muitos tentaram expor os bastidores sombrios de sua vida, mas ninguém havia conseguido. Decidi ir em frente. O relato de Camila precisava ser ouvido, e eu estava disposto a investigar cada detalhe, não importa o preço. O primeiro passo foi contatá-la diretamente. Encontrei seu endereço por meio de uma fonte confiável e marquei uma reunião em um café discreto no centro da cidade. Quando nos encontramos, Camila parecia hesitante. Seu rosto carregava as marcas de quem havia sofrido por muito tempo, mas sua voz era firme. Ela sabia que, se falasse, Vítor poderia vir atrás dela. Você não sabe com quem está lidando, Ricardo. Ela disse. Ele controla tudo. A ameaça implícita não me intimidou. Algo em mim já sabia que eu estava comprometido com essa investigação, mesmo que ela levasse a caminhos perigosos. Após minha reunião com Camila, comecei a mergulhar nas investigações. Revisei entrevistas antigas, relatos na imprensa, e algo parecia estar fora de lugar. Havia uma consistência perturbadora nos padrões de suas histórias, um controle abusivo, manipulação psicológica e casos de violência encobertos por sua equipe de segurança pessoal. No entanto, o que mais me incomodou foram os silêncios. Pessoas que antes falavam abertamente sobre Vítor Duval, agora se recusavam a responder perguntas, como se estivessem sendo monitoradas. Tentei entrar em contato com antigos funcionários de Vítor, produtores e até seguranças que haviam trabalhado com ele. Alguns aceitaram falar, mas quase todos hesitaram em dar detalhes. Uma noite, enquanto revisava os depoimentos, percebi uma coisa estranha. Uma ex-funcionária me enviou uma mensagem pedindo desculpas por não poder falar, mas sua mensagem terminava com uma frase enigmática: cuidado com quem observa. A sensação de ser observado se intensificou desde então. Eu achava que era apenas paranoia, algo comum para jornalistas investigativos em casos de grande repercussão. Mas a sensação de que havia alguém acompanhando meus passos, que alguém sabia que eu estava me aproximando da verdade, não me deixava em paz. O incômodo crescia cada vez mais. Alguns dias depois, recebi um telefonema de uma fonte anônima. A voz do outro lado era tensa e direta. Ricardo, sei o que você está tentando fazer com essa investigação, mas precisa parar. Vítor Duval não é só um magnata da música. Ele tem ligações que você não quer descobrir. Pessoas desaparecem quando chegam muito perto. A ligação me pegou de surpresa.
Eu não sabia se aquela voz estava tentando me alertar ou me assustar. Perguntei como a pessoa tinha conseguido meu número, mas a chamada foi encerrada abruptamente. Quem quer que fosse, sabia o que eu estava fazendo e parecia estar me avisando para sair antes que fosse tarde. Contei a Camila sobre a ligação na nossa próxima reunião e ela ficou pálida. Eles sabem, Ricardo, não importa o quanto tentemos, eles sempre descobrem. Seu medo era palpável, e pela primeira vez, comecei a questionar até onde eu poderia ir. Mas a verdade é que não sou do tipo que recua facilmente. Aquele aviso só aumentou minha determinação. Se Vitor estava disposto a intimidar qualquer um que se aproximasse da verdade, então algo ainda maior estava escondido nas sombras. Eu só precisava descobrir o que. Foi em uma noite, voltando para casa após um longo dia de entrevistas, que tive minha primeira experiência direta com as ameaças que rondavam a investigação. Meu apartamento estava bagunçado. No começo, pensei que tivesse sido um assalto, mas logo percebi que nada havia sido roubado. Os únicos objetos que pareciam ter sido mexidos eram os meus arquivos. Meus cadernos com anotações sobre o caso estavam abertos, as páginas viradas e o laptop com as entrevistas salvas estava ligado. A pior parte foi encontrar uma única foto deixada em cima da mesa. Era uma foto minha, tirada de longe, enquanto eu caminhava para o café onde encontrei Camila pela primeira vez. No verso da foto, apenas uma frase: "Isso é só o começo." A adrenalina correu pelo meu corpo. Meu apartamento havia sido invadido, e quem quer que fosse, não estava ali por dinheiro. Eles queriam me intimidar, deixar claro que sabiam cada passo que eu dava. Liguei para Camila, a voz tensa. Ela confirmou que algo semelhante havia acontecido com ela na semana anterior. Eles estavam nos cercando, esperando que desistíssemos. Mas agora, eu estava mais comprometido do que nunca. O jogo de intimidação apenas reforçou minha vontade de descobrir a verdade. Alguns dias depois, eu estava em uma entrevista com um antigo produtor musical que havia trabalhado com Vitor Duval no início de sua carreira. O homem, já nos seus 50 e poucos anos, parecia relutante em abrir a boca, mas finalmente disse: "Vitor não chegou onde está só com talento. Ele sempre soube usar as pessoas ao redor, manipular os fracos. E há muita gente envolvida nisso." Quando saí da entrevista, a sensação de ser observado estava mais forte do que nunca. Enquanto caminhava pela rua movimentada, senti um par de olhos fixos em mim. Parei e olhei ao redor, tentando identificar quem estava me seguindo, mas não consegui ver ninguém específico. A multidão mascarava o perseguidor. Mais tarde naquela noite, a sensação voltou com força total. O telefone tocou, e dessa vez, a pessoa do outro lado não estava tentando me avisar. Era Vitor. Sua voz calma e controlada soou fria. "Você se divertiu investigando minha vida, Ricardo. Acho que é hora de pararmos com esses joguinhos, não acha?" A ligação durou apenas alguns segundos, mas o recado era claro. Ele sabia exatamente o que eu estava fazendo e agora estava pronto para agir. Vitor Duval não era apenas uma lenda da música. Ele era um predador, e agora eu era sua presa. Depois da ligação de Vitor, tudo mudou. Não era mais apenas uma investigação. Agora, eu estava sendo diretamente ameaçado, e as intimidações aumentaram rapidamente. Durante a semana seguinte, meus movimentos foram seguidos de perto. A cada lugar que eu ia, sentia a presença de alguém me vigiando. Comecei a notar carros suspeitos estacionados perto do meu prédio, e em uma ocasião, vi um homem parado do outro lado da rua, observando minha janela por horas. Uma noite, enquanto dirigia de volta para casa, percebi que estava sendo seguido. Tentei despistar o carro, acelerando por ruas laterais, mas ele não desistia. Meu coração disparava, a tensão aumentando. Por fim, ao entrar em uma rua sem saída, o carro parou atrás de mim. O motorista não saiu, mas ficou ali, com os faróis apontados diretamente para mim. Esperei alguns minutos, esperando que ele saísse, mas ele permaneceu imóvel. Com o medo crescendo, dei ré e saí dali o mais rápido que pude. Quando finalmente cheguei em casa, encontrei mais uma mensagem deixada na porta do meu apartamento.
última chance para desistir. Vitor estava me pressionando, mas eu sabia que, se recuasse agora, ele venceria. Estava preso nesse jogo, e a única maneira de sair era descobrir tudo. Desesperado para encontrar uma maneira de desmascarar Vitor Duval, comecei a focar nos aspectos de sua vida pessoal e carreira que ninguém havia investigado a fundo. Suas conexões, suas festas famosas, principalmente, os favores que ele oferecia a outros poderosos da indústria. Com isso, descobri uma rede de pessoas que deviam sua lealdade a ele, figuras influentes que tinham tanto a perder quanto Vitor, caso tudo viesse à tona. Consegui uma lista de convidados de uma das festas privadas mais comentadas nos bastidores há cerca de 10 anos. Foi uma dessas festas que Camila mencionou em seu depoimento inicial, onde ela descreveu abusos acontecendo nas sombras do luxo. Muitos dos participantes eram personalidades que ainda dominavam as manchetes de hoje. Entre os nomes, algo chamou minha atenção. Uma das convidadas frequentes era Paula Costa, uma empresária discreta, mas com grandes investimentos na indústria musical. Decidi segui-la, na esperança de que ela pudesse fornecer mais informações sobre o lado sombrio de Vitor. No entanto, ao tentar me aproximar dela, fui barrado por seguranças. Eles sabiam que eu estava me aproximando da verdade, e cada passo que eu dava, o cerco se fechava mais. A rede de Vitor era impenetrável, mas eu sabia que, se pudesse encontrar a pessoa certa, tudo poderia desmoronar. No meio da minha investigação, recebi uma dica de uma fonte que preferiu permanecer anônima. Ele me enviou uma localização, um armazém abandonado nos arredores da cidade. Segundo ele, lá havia provas dos eventos escusos que ocorriam nas festas privadas de Vitor Duval, uma espécie de santuário escondido, onde ele mantinha registros de seus encontros e transações secretas. A ideia de entrar em um local potencialmente perigoso era arriscada, mas eu não podia ignorar a oportunidade. Quando cheguei ao armazém, o lugar estava vazio e desolado. Vasculhei o local e, entre escombros e documentos abandonados, encontrei uma caixa de metal trancada. Ao arrombá-la, vi que estava cheia de fotos e vídeos antigos, muitos dos quais mostravam figuras proeminentes da indústria da música em situações comprometedoras. Entre as imagens, uma foto chamou minha atenção. Era de uma das festas de Vitor, com Camila ao fundo, visivelmente desconfortável, e Vitor, ao lado, sorrindo como se estivesse no controle de todos. No verso da foto, havia uma inscrição com data e hora. Era uma prova sólida de que os abusos ocorreram e que ele estava ciente de tudo. A descoberta do conteúdo daquela caixa era a evidência que eu precisava para expor Vitor ao mundo. Mas sabia que ele não deixaria isso acontecer facilmente. Depois de descobrir a caixa de metal e seu conteúdo incriminador, senti que estava mais perto do que nunca de expor Vitor Duval. No entanto, isso também significava que ele sabia que eu estava me aproximando. As ameaças que antes eram veladas agora se tornaram diretas. Não era mais uma questão de intimidação psicológica, agora era uma questão de vida ou morte. Certa manhã, ao sair para trabalhar, encontrei o pneu do meu carro esvaziado. Pensei que fosse uma coincidência, até perceber que não era o único dano. Havia uma faca cravada no banco do passageiro, e um bilhete preso a ela dizia: "Isso pode ser você, Ricardo. Última advertência." A realidade me atingiu com força. Eu não estava apenas lidando com uma figura pública poderosa, mas com alguém disposto a me destruir, física e profissionalmente. Liguei para Camila, que também havia recebido ameaças. Ela estava em pânico, dizendo que tinha visto o homem seguindo-a várias vezes nos últimos dias. Fui até Rodrigo, meu amigo policial, e contei tudo a ele. Mas mesmo ele parecia hesitante. "Ricardo, esses caras têm muito poder. Se você seguir com isso, vai precisar de proteção. E mesmo assim, pode não ser suficiente." Eu estava sendo encurralado por todos os lados, mas sabia que não poderia desistir. Vitor estava encobrindo anos de abuso e manipulação, e aquilo precisava parar. Ao revisar novamente o conteúdo da caixa e os depoimentos de Camila, algo desconcertante começou a surgir. Vitor Duval não era apenas um abusador poderoso,
Ele mantinha uma rede de influência construída em chantagem e intimidação. Mas uma parte crucial da história ainda estava faltando. Foi então que percebi algo no vídeo mais antigo da caixa. Ao fundo de uma das gravações, vi uma figura que reconheci de imediato. Meu próprio chefe, Álvaro, o editor do jornal onde trabalho há anos. Ele estava em uma das festas de Vitor, visivelmente relaxado, enquanto outras cenas perturbadoras aconteciam ao redor. A gravação era antiga, de mais de uma década, mas não deixava dúvidas sobre sua presença ali. O choque tomou conta de mim. Meu chefe estava envolvido com Vitor desde o início, e agora fazia sentido porque ele nunca me incentivou a seguir com a investigação com mais agressividade. Álvaro fazia parte da rede de poder de Vitor, o que explicava por que tantas histórias eram abafadas antes mesmo de chegarem ao público. Isso mudou tudo. Eu estava completamente sozinho nessa investigação, e agora sabia que não poderia confiar em ninguém. Se eu quisesse expor a verdade, teria que fazê-lo por conta própria, sem o apoio de quem eu pensava estar ao meu lado. Com as revelações sobre meu chefe e as ameaças crescendo, percebi que continuar em campo aberto seria perigoso demais. Decidi me esconder, reorganizar as evidências que tinha e planejar um modo de divulgar tudo sem me expor diretamente. Camila também estava assustada e concordou em se mudar temporariamente para um local seguro. Aluguei um apartamento modesto fora da cidade, paguei em dinheiro e me desconectei completamente das redes sociais e de qualquer forma de contato direto. Era necessário desaparecer, ao menos temporariamente, enquanto eu organizava as provas. Sabia que Álvaro e Vitor usariam todos os meios para me silenciar, então o anonimato seria minha melhor defesa por enquanto. Passei dias revisando as gravações e fotos da caixa, montando um dossiê completo. Cada detalhe estava sendo organizado para ser entregue a diferentes veículos de mídia e autoridades. Mas mesmo naquele esconderijo, não consegui escapar da paranoia. À noite, ouvia passos do lado de fora, sombras passando pelas cortinas. Sabia que Vitor e seu time de seguranças estavam me rastreando. Meu plano estava quase pronto, mas sabia que a tentativa de fuga só daria certo se eu agisse rápido e de forma coordenada. O tempo estava correndo contra mim, e a pressão de fazer tudo da maneira certa pesava sobre meus ombros. O confronto final chegou antes do que eu esperava. No meio da noite, enquanto preparava o envio dos arquivos para a mídia, ouvi um som de vidro quebrando. Corri para a janela do apartamento e vi dois homens desconhecidos entrando pela porta da frente. Eles haviam me encontrado. Vitor Duval havia mandado seus homens para terminar o serviço, e eu sabia que o confronto era inevitável. Com o coração disparado, me tranquei no quarto e tentei pensar rápido. Não havia saída pela janela, e os homens já estavam na sala. Peguei meu celular, enviei as provas para os contatos que havia reunido e fiz uma última chamada para Camila, avisando-a para sair de onde estava. Ouvi os passos dos homens se aproximando. Eu não tinha como escapar, mas sabia que, se segurasse tempo suficiente, o envio dos arquivos comprometeria Vitor antes que eles pudessem me silenciar. A porta foi arrombada, e dois homens entraram, armados. "Chega de jogos, Ricardo", disse um deles, avançando lentamente. Em um último esforço desesperado, ataquei um deles, mas fui rapidamente derrubado. O golpe na cabeça me deixou tonto, mas antes de perder a consciência, vi meu celular vibrar, confirmando que as provas haviam sido enviadas. O mundo agora sabia a verdade. Quando acordei, estava em um lugar escuro, amarrado a uma cadeira. Minha cabeça latejava e a visão estava turva, mas sabia que estava em algum lugar isolado, longe da cidade. Os dois homens que me capturaram estavam de pé ao meu lado, silenciosos. Vitor Duval entrou logo depois, sua figura imponente ocupando todo o espaço. "Você realmente achou que iria me derrubar, Ricardo?" ele disse, com um sorriso frio no rosto. "Isso não é um jogo de mocinhos e vilões. Eu controlo o jogo, e agora você fez a pior escolha de todas." Ele me ofereceu um ultimato. Se eu admitisse que as provas eram falsas e voltasse atrás publicamente, ele me deixaria viver. Caso contrário, meu destino estaria selado ali mesmo. Eu sabia que, se fizesse o que ele queria,
Tudo o que Camila e eu tínhamos passado seria em vão. A verdade nunca viria à tona, e ele continuaria a abusar de seu poder. Mas a outra escolha significava a morte. O sacrifício era claro. Olhei para Vitor e, com a voz fraca, disse: as provas estão lá fora. Você perdeu. O sorriso de Vitor desapareceu. Ele sabia que não tinha mais controle. E, naquele momento, eu soube que tinha vencido. Os dias que se seguiram foram confusos. Fui encontrado por policiais algumas horas depois de ser deixado à beira de uma estrada, machucado, mas vivo. Vitor havia decidido me poupar, mas apenas porque sabia que, com as provas expostas, me matar só levantaria mais suspeitas. A história estava em todos os lugares: as gravações, as fotos, os relatos de Camila e de outras vítimas. Vitor Duval estava sendo investigado. Ele tentou controlar os danos, usou sua equipe de advogados e seus contatos na mídia para abafar o escândalo, mas o estrago já estava feito. Vitor ainda tinha poder, mas sua reputação estava arruinada. As autoridades abriram uma investigação formal e mais vítimas começaram a aparecer, dispostas a contar suas histórias. Camila saiu do país, com proteção policial, finalmente livre das garras de Vitor. Quanto a mim, fui afastado temporariamente do jornal, oficialmente para recuperação, mas sabia que Álvaro estava tentando se livrar de mim antes que eu pudesse expor sua participação nas festas. Apesar de ter sobrevivido e de ter trazido a verdade à tona, as consequências pesavam sobre mim. Sabia que Vitor ainda tinha recursos e que ele provavelmente não deixaria as coisas como estavam. Mas a verdade estava finalmente exposta, e isso, para mim, era a maior vitória.